Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos começar esta meditação também com uns versículos do Salmo 119, esse grande cântico à lei de Deus. De tua bondade, Senhor, está cheia a terra inteira. Ensina-me os teus mandamentos. Tuas mãos me fizeram e plasmaram. Faz-me entender e aprenderei teus mandamentos. O resumo da tua palavra é a verdade. São para sempre as tuas justas normas. É muito bonito ver que o salmista contempla o mundo com um olhar puro e assim entende que as maravilhas da criação, especialmente os seres humanos, filhos de Deus, nos falam da bondade do Criador. Da tua bondade está cheia a terra inteira. Por isso, pede a Deus que o faça conhecer seus mandamentos, pois compreende que eles são os guias certos para que possamos viver em sintonia com a verdade da criação, tal como Deus a quis e a fez. Da tua bondade está cheia a terra inteira. Os corações puros veem as coisas criadas com uma luminosa transparência da bondade e da beleza de seu Criador, que nelas ficaram impressas. No Antigo Testamento lemos as seguintes palavras do autor do livro da sabedoria. São vãs por natureza essas pessoas nas quais não há conhecimento de Deus, porquanto, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegaram a conhecer o seu artífice. Referindo-se a seguir aos desvios dos pagãos que cultuaram as criaturas, os ídolos, em vez do Criador, continua. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o Senhor, o seu Senhor, é maior do que elas, pois foi o princípio e o autor da beleza quem as criou. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, ao seu Criador. São Paulo retoma esses mesmos pensamentos no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos. Ele está se doendo da incredulidade dos pagãos e escreve: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são claramente conhecidas através das suas obras, desde a criação do mundo. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Por isso Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Mais uma vez aqui devemos recordar aquela grande verdade que Jesus nos manifestou nas bem-aventuranças e que já lembramos em outras meditações. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. É natural que o inimigo de Deus, a quem Jesus chama o demônio mentiroso e pai da mentira, é natural que faça o possível para distorcer a verdade e obscurecer os corações. Com esse fim, tenta apagar o foco certo, que é a revelação divina da verdade, o resumo de tua palavra, de todos os ensinamentos e preceitos de Deus,
é a verdade, lemos no Salmo. Você não percebe que muitos dos que vivem hoje no mundo, neste mundo paganizado, ouvem constantemente o sibilar da cobra do paraíso, que lhes diz: sereis como deuses, isto é, sereis vós e não Deus os senhores da vida, os definidores dos caminhos do bem e do mal. É o mesmo sussurro com que Satanás quis barrar a missão salvadora de Jesus por meio das 3 tentações no deserto. Na terceira delas, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Cristo o repeliu energicamente. Para trás, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. No entanto, hoje uma grande massa escolhe negar a Deus e prostrar-se de corpo e alma aos pés dessa mentira. São como os soldados do pretório de Pilatos, que após coroarem de espinhos o Cristo flagelado, cuspiam-lhe na cara e lhe diziam, sem palavras, com seu ar triunfal: eu sou a lei. A grande prostração de muitos no mundo atual consiste no desejo de suplantar Deus, de corrigir com a autoridade da sua liberdade sem verdade a obra da criação e as luzes dos mandamentos. Cada qual quer tornar-se criador de si mesmo e do mundo. É como se o inimigo não parasse de lhes dizer: vocês farão um novo ser humano, à imagem e semelhança dos seus desejos, da sua soberba, do seu orgulho, e não à imagem e semelhança de Deus. Em contraste com isto, o coração que não ficou obscurecido alegra-se cada vez mais ao ler as palavras deste salmo que nós meditamos. Tuas mãos me fizeram e plasmaram. Faz-me entender e aprenderei teus mandamentos. Eu quero ser sempre, pensam, cada vez mais imagem de Deus, o que equivale a dizer: quero ser imagem do amor eterno, tanto aos olhos de Deus como aos dos meus irmãos, os homens. Sei que crescerei neste amor na medida em que procurar conhecer, tratar e amar a Cristo, que é, como diz São Paulo escrevendo aos Colossenses, Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tendo ele como modelo, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Creio que as seguintes manifestações de Bento XVI nos ajudarão a compreender melhor o que foi dito até aqui. A tarefa definitiva do homem não é inventar, mas adivinhar, prestar ouvidos com atenção à justiça do Criador, à própria verdade da criação. Somente isso garante a liberdade, porque somente isso garante o respeito do homem pelo homem, pela criatura de Deus que é, segundo Paulo, o distintivo dos que conhecem a Deus. Essa tarefa de adivinhar, de aceitar a verdade do Criador em sua criação, chama-se adoração. Nós nos referimos a isto quando dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dizer creio no Criador significa aceitar as condições que Ele estabeleceu para a criação, bem como as verdades nelas contidas. O segundo texto é uma passagem da homilia pronunciada por esse mesmo Papa, Bento XVI, no dia da Imaculada Conceição de 2005. Nós vivemos, diria, de modo justo, se vivermos segundo a verdade do nosso ser, ou seja, segundo a verdade de Deus. Porque a vontade de Deus não é para o homem
uma lei imposta a partir de fora, que o obriga, mas é a medida intrínseca da sua natureza, uma medida que está inscrita nele e que o torna imagem de Deus e assim criatura livre. Se nós vivermos contra o amor e contra a verdade, contra Deus, então nos destruiremos uns aos outros e aniquilaremos o mundo. Vamos fazer um pouquinho de exame, terminando esta meditação. Eu vejo as palavras da revelação divina na Bíblia, nos Evangelhos, as verdades fundamentais sobre o plano amoroso de Deus Criador e Redentor, as verdades que sinalizam o roteiro da bondade da nossa existência. Procuro com sinceridade saber qual é o plano de Deus em relação aos seres humanos, quais os caminhos que Ele preparou para a nossa realização autêntica, temporal e eterna. Vejo na palavra de Deus, nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos, na vida e nas palavras de Jesus, Filho de Deus, a verdade autêntica sobre o ser humano. Estou convencido de que só me encontrarei a mim mesmo se procuro viver de acordo com o plano de Deus.